Oi, gente! Hoje eu tô aqui para apresentar o terceiro episódio da série Novas Mulheres e é o último episódio da Silvia. Como a gente combinou, eu trouxe alguns comentários que foram feitos em relação ao episódio anterior, a inveja do Marcos, quer dizer, a inveja que o Marcos sente em relação à Silvia. Então, a maioria das pessoas que escreveu acha que uma relação assim é muito difícil de dar certo. Que o Marcos quer ter filho para diminuir a força da Silvia, para fazê-la assim, independente dele. Bom, outra pessoa diz que o que ela parece é precisar da validação dele para ser feliz. Outros lembram que a inveja é muito comum e que numa relação assim é tóxica. O Ricardo faz uma pergunta. Por que o homem tem tanta dificuldade em lidar com o sucesso da companheira? Olha, Ricardo, essa resposta a gente tem que viajar um pouquinho na história, né? Há 5.000 anos, quando o sistema patriarcal se instalou, determinou com muita clareza o que era masculino e o que era feminino, considerou a mulher inferior e os homens vieram sempre tentando corresponder a esse ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar. E a mulher sempre foi vista como dependente, submissa, incapaz, incompetente. Então, depois do movimento feminista, de todos os movimentos de contracultura, da revolução sexual, isso começou a mudar. Então, a mulher passou a disputar lugares no trabalho, no mercado de trabalho e tudo mais. Alguns homens, os que já se libertaram do mito da masculinidade, que já estão muito mais livres para se relacionar com uma mulher no nível de igualdade, eles não têm esse problema. Mas a gente está num processo de mudança, ainda temos um caminho a percorrer. Bom, a Natasha diz assim, essa questão da inveja é muito comum. A autonomia feminina assusta. Olha, autonomia, mas não vamos confundir com independência financeira, tá? Tem mulheres que ganham muito dinheiro, são independentes financeiramente, profissionais liberais, executivas, empresárias, mas não têm autonomia. Eu chamo de autonomia, quer dizer, uma mulher autônoma seria aquela que se libertou dos padrões de comportamento exigidos da mulher. Quer dizer, não é só ter dinheiro, você ter se libertado disso. Por exemplo, mulher não pode tomar iniciativa, mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado, senão está desvalorizada. Enfim, mulher pode gostar de sexo, que nunca pôde, né? Então as mulheres que já se libertaram desses padrões seria a mulher autônoma. E os homens que ainda não se libertaram podem temer a mulher autônoma, Natasha. Então, voltando à história da Silvia, nós vamos assistir agora o terceiro episódio e vamos ver o que vai acontecer, né, na relação da Silvia e do Marcos. Daqui a pouco eu volto para a gente comentar. Marcos! Que droga, cara! Droga! Marcos foi embora. Me abandonou. Assim. Depois de um dia maravilhoso, de um passeio incrível de barco, a gente termina. Você acredita nisso? Por quê? Adivinha? O de sempre, aquela ideia fixa de ser pai, Júlio. Que inferno isso! E eu achando que essa maluquice só era coisa de mulher. Se bem que eu tenho certeza que aí tem dedo podre daquela mãe dele ridícula. Júlio, no primeiro dia que eu bati o olho nessa mulher, eu senti cheiro de merda no ar. Você tinha que ver o jeito que ela me olhava de cima a baixo, como se eu fosse uma ET. Cafona, preconceituosa. Ele é um filhinho de mamãe da porra. Essa mulher deve ter infernizado tanto o ouvido desse cara que ele surtou, Júlio. Só pode ser isso. Tem que ver o jeito que ele falou comigo, Júlio. Um desrespeito, sabe? Me xingando de egoísta, arrogante, materialista. Agora você vê, na hora de passear no meu barco, de viajar no meu carro, de fazer planos com o meu dinheiro, eu não sou lembrada assim desse jeito, né, meu amigo? Com toda certeza. Por isso que eu digo, a vida não é perfeita. Eu só não queria que terminasse assim, sabe? Desse jeito. Eu amo ele demais, cara. Eu amo
muito ele, Júnior. Ai, dói isso. Ai, meu Deus do céu, que inferno. Cadê meu cigarro? Droga. Pois é, Silvia, separar não é fácil. Às vezes as pessoas querem separar, mas vão aguentando, postergando. É muito complicado, né? E aí pro Marcos também, não deve ter sido fácil. Agora, se um dos dois abre mão de uma coisa que quer muito, por exemplo, se a Silvia aceita ter filho só porque o Marcos está insistindo, ou então se o Marcos desiste da ideia de ter filho, sem desistir de verdade, né? Quer dizer, se convence que não quer mais só para agradar a Silvia e continuar junto, né? Continuar a relação, o preço cobrado para a relação pode ser muito alto. Às vezes acontece até de inviabilizar a relação. Muitas vezes, a dor que se sente na separação tem a ver com o que é reeditado. Quer dizer, quando uma pessoa é abandonada, por exemplo, inconscientemente, ela reedita situações de abandono vividos anteriormente. E isso exacerba a dor do momento, né? Isso pode ter acontecido com aquele desespero da Silvia. Depois a gente vê ela falando com um amigo por telefone, né? O problema também é que muitas pessoas, durante um casamento ou uma relação estável, elas abdicam, né, da liberdade, da independência, e aí se tornam muito mais frágeis em caso de ruptura. Isso é comum acontecer, né? Então, quando a Silvia tem um momento que ela diz pro Julinho, amigo dela, que ela tá falando no telefone, ela diz assim, mas eu amo tanto. Não sei, muitas vezes a dependência emocional que se cria, que se estabelece numa relação a dois, pode ser confundida com amor, né? E as pessoas estão dependendo, além do hábito, tem aquela dependência emocional do outro que torna tudo mais difícil. Em muitas separações, o que a gente assiste é que pode haver um sofrimento no momento, né? Ou um tempo depois, até a pessoa elaborar o luto, aquela perda, mas também aparecer um sentimento de renascimento. Muitas pessoas se separam, sofrem e meses depois chegam no consultório e dizem assim, olha, se fulano soubesse como eu agradeço a ele ter querido se separar, a minha vida melhorou tanto depois disso. Isso é muito comum. Então, eu acredito que a gente sempre pode observar uma dor e um renascimento na separação. E a gente escolhe esses casos, que são casos baseados no que eu atendo no consultório há tantos anos, né, 47 anos, para a gente poder discutir, refletir sobre isso, né? Escrevam embaixo se vocês acham que foi o melhor caminho para Silvia. O que vocês acham que Silvia e Marcos deveriam ter feito? Eu vou comentar no próximo episódio, que vai ser a história da Isabela, que é super interessante. Qual será a questão da Isabela? Qual será o conflito dela? Não percam, tá? E fiquem de olho nessas novas mulheres. Nada se compara a estar com uma mulher